O Fluminense finalmente voltou a vencer e chegou a 30 pontos no Campeonato Brasileiro depois de bater o Cruzeiro. A situação ainda é complicada, mas o time conseguiu sair da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. Agora restam só 10 jogos para o Brasileirão acabar. Isso porque o Fluminense tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense que vai ser realizado no próximo dia 22 de outubro. Mas isso é assunto para um pouco depois no vídeo. Fala rapaziada, eu sou o Cauã Tinoco e nesse vídeo do quadro Pitacos do Tinoco eu vou trazer a minha tabela planejada para os últimos 10 jogos do campeonato. Com 30 pontos conquistados, eu vou trabalhar aqui com a necessidade de chegar no mínimo aos 43, que em 2024 te dá uma chance ali de 85% de chance de permanência na Série A. Mas antes, claro, eu não posso esquecer de te pedir o like aqui embaixo, que é sempre muito importante pra mim, e no final colocar na barra de comentários o que você mudaria nessa tabela planejada. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Depois da vitória contra o Cruzeiro na última quinta no Maracanã, o Fluminense só volta a jogar agora no próximo dia 17, um hiato aí de 13 dias no Brasileirão por conta da paralisação para a data FIFA. E teremos nada mais, nada menos que um Fla-Flu. É um clássico sem um favorito claro para mim. O Flamengo estava muito mal na temporada, trocou de treinador, o Felipe Luiz deixou uma boa impressão por lá, mas eu acho que é sempre muito difícil de analisar um time que acabou de ter um treinador novo. As emoções estavam à flor da pele lá no Flamengo, a gente sabe como é que as coisas são relacionadas a ele. Com um jogo só ele virou o novo Guardiola, mas aqui a gente trabalha com a realidade. Então pra mim é empate no Fla-Flu. Chegamos ao jogo atrasado que finalmente vai ser realizado para ajustar ali na tabela de cada um o número de jogos nesse campeonato. Fluminense e Atlético Paranaense. Nesse confronto aqui eu vou ser bem direto no que eu penso, porque para mim é o tipo de jogo que é obrigação vencer por vários fatores. Primeiro que é no Maracanã, e as vitórias dentro de casa nessa reta final do Brasileirão são inegociáveis, tirando um jogo que eu vou falar mais pra frente. Segundo que é um adversário direto. O Atlético Paranaense vive um ano de centenário muito ruim e só tá um ponto à frente do Fluminense nesse momento da tabela. É um time que sofreu muito no Brasileirão desde o início e foi eliminado nas Copas depois de tomar um vareio ali pro Racing fora de casa na Sul-Americana e de perder nos pênaltis pro Vasco dentro de casa. Então pra mim é uma vitória obrigatória dentro do Maracanã. Jogo difícil, fora de casa, mais um adversário direto que tá desesperado para sair dessa situação. Eu planejei um empate contra o Vitória. Eu sei que você tá aí de casa, do outro lado da tela, falando que seria muito importante vencer o Vitória, porque junto com o Corinthians ali na tabela, são os dois times que mais desafiam o Fluminense nessa luta contra o rebaixamento. Mas a gente tá falando de um Fluminense que tem muita dificuldade de ganhar e de jogar fora de casa. As vitórias ali contra Bragantino, Cuiabá e Atlético Mineiro são exceções. Então por isso que eu vou com um empate aqui nesse confronto. São 5 pontos planejados e conquistados até aqui. E pra mim, esse número sobe pra 8 no jogo contra o Grêmio. A gente tá falando mais uma vez de um adversário direto jogando dentro do Maracanã. E eu falei um pouco mais cedo no vídeo que é o tipo de jogo que o Fluminense tem que vencer. O Grêmio foi um time instável durante todo o Campeonato Brasileiro. E foi inclusive o time que o Fluminense eliminou na Libertadores jogando melhor tanto no Couto Pereira fora de casa, quanto no Maracanã. Mas tem uma coisa que me desperta preocupação. Nos últimos 6 jogos entre Fluminense e Grêmio no Brasileirão com o Fluminense jogando como mandante, são 5 vitórias do Grêmio e apenas uma do Fluminense. Mas números passados não entram em campo. Se a gente for destacar o último jogo entre os dois times no Maracanã, deu o Fluminense jogando muito mais bola. Então nos meus planos é vitória. Uma tabela planejada não pode ser feita pensando no que eu quero que aconteça, é óbvio que não. E sim pensando no que eu acho que vai acontecer, analisando a dificuldade do confronto. O Internacional vem de uma fase excelente no Brasileirão. Joga em casa, tá brigando pelo G6 e tem um time bastante qualificado. Então por todos esses fatores, no meu Excel é vitória do Inter contra o Fluminense no Beira-Rio. Lembrando aqui que é claro que o Fluminense pode inverter esses resultados.
Ganhar do Inter fora, perder pro Grêmio em casa, até porque a gente não duvida mais de nada desse time em 2024. Mas eu tô trabalhando aqui com os resultados que são mais lógicos. Existem alguns blocos nesse campeonato brasileiro. O primeiro que são os times que estão brigando por título do campeonato, o segundo que são os times brigando pelo G6, o terceiro que é o meio de tabela, o quarto que são todos os times que podem ser ou rebaixados ou que podem pegar uma Sul-Americana, e o quinto que são aqueles times que a gente já considera que caíram para a Série B. Esse aqui é um confronto de um time do primeiro escalão contra um time do quarto. O Fortaleza tá brigando pelo título do Brasileirão e tem só 2 pontos a menos que o Botafogo, que é o líder do campeonato nesse momento. Então, pela temporada dos dois clubes e pela briga acirrada que tá acontecendo no topo da tabela e lá embaixo, eu vou com um empate no Maracanã. Aqui tem um jogo que eu considero traiçoeiro. Receber o Criciúma em casa, querendo ou não, gera um sentimento de obrigação de vitória em quase todos os times dessa Série A. E é justamente esse salto alto e essa acomodação que a gente viu atrapalhar tanto o Fluminense em 2024. Dito isso, é uma vitória inegociável dentro do Maracanã. Se quiser ficar na Série A, tem que ganhar esse tipo de jogo. Jogando bem ou jogando mal, não importa. O importante é somar 3 pontos. Até porque se não vencer o Criciúma dentro de casa, vai ter que tirar pontos de times como o Internacional e Palmeiras fora. Então na planejada é vitória. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis e a tensão aumenta. Eu planejei que o Fluminense vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada ou na Liga Arena com 42 pontos na tabela. Jogar no Paraná é muito difícil e a chance da gente pegar um Atlético desesperado por pontos nesse momento do campeonato é considerável. Então eu planejei uma derrota contra o Atlético Paranaense fora de casa, faltando apenas 2 jogos para o Campeonato Brasileiro acabar. E aí o próximo jogo vai ter que ser levado como uma final, e eu já vou te contar o porquê. Aqui é vencer ou vencer numa partida que eu acho que pode ser muito traiçoeira, assim contra o Criciúma, mas por outro motivo. A chance de o Cuiabá chegar nessa rodada já rebaixado é muito grande, e é exatamente por esse motivo que a atenção tem que ser redobrada para não dar zebra no Maracanã. Todo mundo sabe que no futebol existem as famosas malas brancas, e a gente não pode duvidar de mais nada por aqui, ainda mais com times grandes brigando contra o rebaixamento. Então é jogo para ser tratado como final de mata-mata, e a vitória dentro do Maracanã é inegociável. Na última rodada, o Fluminense enfrenta provavelmente o seu maior algoz fora de casa. O time não pode, em hipótese alguma, chegar para enfrentar o Palmeiras na última rodada precisando desesperadamente vencer no Allianz Parque. Por isso, precisa pontuar antes. Nesse jogo existem várias possibilidades. O Palmeiras pode estar de férias, inclusive, depois de já ter sido campeão brasileiro. Por outro lado, pode ser uma partida valendo o título do campeonato. Então, pelo histórico do Fluminense jogando lá e pelo contexto geral, é uma derrota planejada. Então, assim ficou a minha tabela planejada para o Fluminense nesse restante de Brasileirão. O time terminou com 45 pontos e 98% de chance de permanência na Série A. É claro que os resultados podem acabar se alterando, com vitórias inesperadas fora de casa e alguns tropeços dentro do Maracanã. Mas o mais lógico, pelo menos na minha opinião, tá aqui. E para vocês verem como uma vitória faz diferença nessa reta final, com 42 pontos o Fluminense tem 55% de chances de permanência e com 45 essa probabilidade aumenta para 98%. Mas eu quero saber a sua opinião sobre a minha planejada até o final do campeonato. Você mudaria muita coisa? Será que eu fui muito clubista? Deixa aqui na barra de comentários. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que é sempre muito importante para mim. E até o próximo sábado com o próximo quadro do Pitacos do Tio Novo. Valeu, tamo junto!